Você sabe o que é cliente oculto? A ONU é uma empresa brasileira referência na América Latina na aplicação desse conceito que já é usado em muitos países da Europa e dos Estados Unidos. Entre as marcas que utilizam essa metodologia estão Carrefour, Boticário e Adidas. Para falar mais sobre esse assunto aqui no JR Business, eu converso com José Workman, que é CEO da ONU. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Giovana. É um prazer estar aqui com vocês. Antes do nosso papo, eu vou te lembrar que o JR Business tem sempre um novo episódio, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record e também tem a nossa versão em podcast no seu tocador favorito. Tem todo o nosso conteúdo por lá. Bom, José, então, vamos começar já falando dessa metodologia, como funciona esse conceito e como vocês desenvolvem esse trabalho. Claro. A metodologia de cliente oculto, ela nasceu na década de 20 nos Estados Unidos, a fim de aferir a idoneidade dos funcionários de varejo e daí se transformou rapidamente numa forma de poder medir o atendimento ao cliente, nos falava sobre a experiência do cliente naquela época. Então, o cliente oculto nada mais é do que pessoas comuns que são selecionadas e treinadas para poder vivenciar uma jornada no cliente. Então, a gente usa dessa mesma técnica de crowdsourcing, né? Como Rappi, como iFood, como Uber, né? Que são plataformas mais conhecidas. Só que no nosso caso, a gente seleciona essas pessoas para que elas calcem os calçados do cliente e vivenciem essa jornada para poder trazer uma visão imparcial e estratégica para as empresas que nos contratam. E como é que funciona, então, na prática? Na prática, as empresas nos contratam para poder ter uma visibilidade da ponta, né, das suas respectivas operações. Então, elas nos contratam, a gente seleciona esses clientes ocultos, a gente define exatamente quais são as jornadas que eles desenham para que eles possam proporcionar uma experiência 100% para os seus clientes e a gente vivencia essa jornada, a gente transforma isso num formato que a gente chama de checklist, a gente treina os clientes ocultos para que eles possam efetivamente passar por essa jornada, forçar algumas situações e levantar as informações exatamente na forma que eles vivenciam na pele. E dentro desse checklist que você fala, a questão do atendimento ao cliente, da experiência do cliente é o mais importante? É o que a maioria das empresas nos contratam e colocam lupa no atendimento. Mas a jornada de um cliente, ela é formada por vários aspectos. Então, você tem a parte do atendimento, você tem a parte da infraestrutura, você tem a parte do produto, dentro de alguns outros quesitos que somados trazem uma boa experiência do cliente. Então, algumas empresas nos contratam para poder ter um olhar voltado mais para compliance, que é normas e procedimentos, outras para poder vender mais. Mas a grande maioria das empresas nos contratam justamente para poder medir o atendimento dos seus respectivos funcionários. E quem são os clientes ocultos? Os clientes ocultos são pessoas comuns dos mais diversos ramos de atividade, então são médicos, advogados, donas de casa, estudantes, que são selecionados através desse banco de dados próprio, né? Hoje a ONU ela conta com um pouquinho mais de 300 mil clientes ocultos, espalhados pelo Brasil inteiro e 400 mil na América Latina, que são selecionadas, treinadas e certificadas para que possam vivenciar essas experiências. Então, são pessoas de diferentes perfis socioeconômicos, localizadas em várias regiões específicas, que são selecionadas para poder vivenciar essas experiências. E como é que essas pessoas são selecionadas? Uma vez que, assim, pode ser qualquer pessoa, mas existe ali um funil, um filtro de vocês? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, elas precisam ter a partir de 18 anos, esse é o único critério específico que elas se tornam elegíveis, mas a partir daí é muito importante que a gente selecione o cliente oculto de acordo com as características do estabelecimento que ele vai visitar. Então, quando a gente está falando de uma rede de cinemas, por exemplo, onde tem localidades em bairros mais nobres e menos nobres, a gente precisa ter certeza que as pessoas tenham o perfil de poder vivenciar a jornada exatamente como elas estão acostumadas. Então, esse é um dos principais critérios para a gente poder trazer esse match. Num segundo momento, a gente precisa entender do ponto de vista capilar. Então, a gente precisa ter pessoas com hábitos de consumos locais. Então, o cliente oculto de Curitiba para poder fazer uma avaliação em Curitiba, é de Curitiba, no Nordeste é do Nordeste e assim vai. O que eu vi na internet, quando você começa a procurar sobre cliente oculto, é a curiosidade das pessoas em relação a quanto ganha um cliente oculto. Tem pessoas que fazem disso uma profissão? No Brasil ainda não, embora nos Estados Unidos existem algumas pessoas que vivam só a partir das avaliações de cliente oculto, mas a soma
de várias avaliações acabam trazendo um dinheiro extra importante no final do mês. Então, essa é uma das características importantes sob a ótica do cliente oculto que os motivam a se cadastrar dentro da nossa plataforma, onu.com.br, para poder se tornarem clientes ocultos. Então, a renda extra, obviamente, é um dos motivadores principais com relação ao interesse dos clientes ocultos. E já tem muitas empresas investindo nisso, quer dizer, colocando ali um recurso grande, né, com bastante dinheiro dentro disso para fazer essa experiência se tornar muito importante dentro da avaliação dela, do trabalho que ela tem feito? Eu acho importante dizer que a gente está num momento de amadurecimento do ecossistema de experiência do cliente. Eu gosto de dizer que a gente está ainda na ponta do iceberg, em virtude do que isso pode efetivamente se transformar. Mas a hora que a gente olha isso, fazendo um paralelo com outras empresas globais, as empresas, startups principalmente, as empresas mais novas, elas já nascem com esse conceito de centralidade do cliente, né, o que é chamado de customer centric. E as incumbentes, as mais tradicionais e consolidadas, elas precisam e vêm trazendo de maneira um pouquinho mais lenta esse olhar em cima da experiência do cliente. Então, o que a gente acreditou há 17 anos atrás, que em algum momento isso se tornaria uma realidade, das empresas tirarem da visão, da missão, das paredes e transformar isso para a vida prática, para poder formar pessoas, para poder investir e para poder trazer profissionais de mercado, efetivamente está acontecendo, mas ainda num processo de amadurecimento. Então, sim, existem empresas de diversos portes que investem na metodologia de cliente oculto, todas deveriam por conta do valor agregado, mas eu acho que a gente ainda está num processo de educação do mercado para que eles possam colocar a linha no budget nas grandes empresas ou as empresas médias e pequenas ter esse recurso para poder investir, para poder ter a visibilidade de como elas estão efetivamente operando. Qualquer empresa pode utilizar essa metodologia ou existem algumas restrições? Todas as empresas que prestam serviço para o cliente, que tem um atendimento ou relacionamento com o cliente, deveriam investir na metodologia de cliente oculto, porque é uma das formas mais eficazes de você poder monitorar a ponta, né? Antigamente se investia muito em seleção, treinamento, mas faltava esse último braço de poder medir na ponta se o que foi desenhado efetivamente está acontecendo da forma que a empresa espera. E isso tem impactos na satisfação do cliente no final do dia. Então, a metodologia de cliente oculto, ela é plausível para qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, mas em linhas gerais, as empresas médias e grandes são as que contratam a metodologia de cliente oculto. Você comentou aqui comigo, né, desse checklist, de algumas avaliações que são feitas, perguntas, né? Existe um modelo padrão ou para cada empresa se personaliza essa maneira de avaliar? Boa pergunta. A gente tem um padrão, por conta de ter muita experiência no mercado, depois de 17 anos e ter trabalhado em praticamente todos os segmentos, a gente tem as bases de cada um dos segmentos. Então, quando entra, por exemplo, um restaurante ou um hotel ou uma loja de varejo, a gente já tem todas as perguntas pré-configuradas, o que a gente acredita que é a melhor jornada do cliente. Porém, cada empresa tem as suas particularidades. Então, além dessa estrutura comum, a gente acaba personalizando, a gente acaba customizando de acordo com a jornada de cada uma das empresas. Então, eles trazem um fluxo operacional de atividades para dentro dos nossos relatórios e daí sim que a gente começa efetivamente a vivenciar essa jornada. E, por exemplo, essas empresas te contratam por um período para fazer essa avaliação e depois o que acontece? Qual o resultado e como é que elas trabalham em cima do resultado que você dá? É importante dizer que a metodologia de cliente oculto, ela funciona de maneira mais eficaz na medida que ela é perene, seja mensal, seja bimensal ou seja trimestral. Cada empresa ou cada segmento varia muito de acordo com a periodicidade. Mas essa recorrência ela é muito importante porque a metodologia é só a forma, o cliente oculto é só a forma com a qual a gente entrega uma ferramenta de gestão para a empresa. Então, na medida que você tem essa visibilidade perene com relação à ponta, você tem condição de poder entender quem são as suas melhores unidades, quem são os seus melhores gestores, o que está dando certo, o que pode melhorar, tendências por áreas avaliadas, tendências por questões específicas, e aí você tem condição de poder realmente olhar o todo. Então, em linhas gerais, a gente tem essas várias fotos que são transformadas num filme a longo prazo. Tem muito a ver também com o cliente muda o tempo todo, então a necessidade de você manter essa avaliação é extremamente importante para saber o que o cliente deseja e o que você vai precisar colocar então para ele? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, de novo, a todo dia você está fazendo um atendimento, né? Alguns
mais lento, outros mais rápidos, mas todo dia você está lá na ponta e o funcionário e o colaborador, ele personifica a marca a partir do seu atendimento. Então, na medida que você tem atendimento ao público, você precisa medir e monitorar esse atendimento a todos os momentos. Então, por isso que a metodologia de cliente oculto e esse acompanhamento, ele é tão relevante, porque ninguém sabe quem são os clientes ocultos e quando eles vão. Então, sempre sob a ótica positiva, nunca como caça às bruxas, é muito importante trazer isso para a empresa, para que realmente todo mundo fique atento a esse processo de avaliação. Já existe na base de dados de vocês mais de 1 milhão de avaliações. O que essas empresas fazem com todas essas informações? Dá para expandir o negócio? Sem dúvida, porque daí a gente consegue ter uma visibilidade de entender de maneira muito profunda, a partir de dados, o que dá certo, quais são os problemas mais recorrentes por cada um dos segmentos, ou por regiões, ou por momento da jornada. Então, isso acaba potencializando muito o nosso nível de informações para que a gente possa ter um efeito comparativo dentro de vários aspectos inerentes com relação ao negócio dos nossos clientes. Existe uma métrica padrão para a conversão desses resultados para a empresa ou cada uma vai utilizar conforme acha melhor e conforme o próprio objetivo da contratação? Aqui a gente poderia dividir em 3 grupos de empresas, né? Na medida que a gente trabalha com empresas pequenas, essa metodologia de cliente oculto é mais o dono que contrata e ele recebe os relatórios individuais e dá os feedbacks respectivos para o seu time e vai acompanhando isso de maneira bastante informal, vamos dizer assim. À medida que a gente sobe um pouco a cadeia e vai para médias e grandes empresas, as que contratam metodologia de cliente oculto, elas já estão num passo adiante, avançado, das que não contratam. E geralmente elas têm outros tipos de métricas que elas acabam avaliando que são correlacionadas à metodologia de cliente oculto. Então tem algumas que são mais conhecidas, né, como o CSAT, como o NPS, como o monitoramento das mídias sociais, mas se a gente for trazer em 2 aspectos distintos, a gente tem dentro dessa frente aqui várias metodologias que conversam entre si, que falam com o seu cliente com volume de maneira pouco profunda, e aqui o cliente oculto, onde tem muito um olhar em cima de aderência de processos. Então a gente sim é uma ferramenta de experiência do cliente, mas o cliente sendo a marca, porque tem vários aspectos que aparecem na metodologia de cliente oculto que não vão aparecer em outras métricas. Então essas métricas correlacionadas fazem com que a empresa consiga trazer a partir dos seus indicadores uma série de aspectos importantes com relação à diminuição do churn, aumento de vendas e aumento da satisfação do cliente, entre outros. Tenho uma dúvida em relação a essa metodologia utilizada no Brasil, né? Porque nós chamamos aqui, né, a tua participação falando que já existe e com uma certa frequência é utilizada em países da Europa e nos Estados Unidos. Para cada país, existe uma maneira de ser feito ou existe um padrão que é respeitado? Em linhas gerais, existe um padrão que é respeitado, que é a jornada do cliente. Mas se a gente olhar do ponto de vista por que nos Estados Unidos e na Europa isso é mais difundido, eu acho que tem 3 aspectos importantes, mais culturais, inclusive, que fazem com que a metodologia seja mais difundida em países não latino-americanos, vamos dizer assim. O primeiro deles, eu acho que são processos, né? Principalmente o americano, o europeu também, mas principalmente o americano, ele é muito pautado em processos. Então, a metodologia de cliente oculto avalia os processos, então isso é muito relevante. Num segundo aspecto, eles são muito pautados a feedback. Não tem muito esse lado pessoal, né? Enfim, no Brasil ainda a gente tem, ou países latino-americanos, a gente ainda tem um problema muito grande em dar feedback para as pessoas e elas não conseguem separar muito o profissional do pessoal. Então, esses são dois dos aspectos que tornam essa metodologia muito mais difundida nos Estados Unidos e na Europa. A ONU passou por uma reestruturação, tem projetos aí muito interessantes, né? Conta um pouco para a gente. A gente está, de novo, né, há 17 anos fazendo isso e lá atrás a gente apostava muito que um dia essa metodologia de cliente oculto, né, ou esse ecossistema de experiência do cliente iria se tornar muito importante e a gente efetivamente estava certo. Então, ao longo dos últimos 5 a 7 anos, daí obviamente tem um gap da pandemia, a gente vem investindo muito em tecnologia, em profissionalização da empresa, justamente
para estarmos muito bem posicionados e inseridos dentro desse ecossistema de experiência do cliente que ainda tem muito a se desenvolver. Então, esses são, e daí, obviamente, você tem todo o aspecto macroeconômico do empresário por trás do negócio, de poder entender qual que é o melhor momento para investir, e a gente tem, todos os investimentos que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, tem trazido os resultados esperados. Então, agora a gente está num processo de aceleração, porque a gente acredita que o próximo ciclo vai ser muito interessante. E esse crescimento para 2024 é de 50%, bastante desafiador, não? É desafiador, mas a gente vem acompanhando os números mês a mês, né? Então, alguns reflexos desse crescimento esperado de 50%. O primeiro deles é que a gente teve um começo de ano muito forte, né? Então, o final do ano passado para o começo desse ano, ele foi bastante representativo. A gente acabou trazendo algumas contas muito importantes para a empresa. Um outro aspecto são os nossos clientes crescendo em unidades. Então, a gente vai acompanhando, obviamente, dentro do processo de avaliação, e também a possibilidade, na medida que a metodologia ela é difundida dentro das empresas, principalmente das grandes empresas, isso traz uma visibilidade para outros departamentos que fazem com que também tenham interesse na contratação do trabalho de cliente oculto. Então, por mais ambiciosa que seja, a gente tem acompanhado e acredita que vai acontecer. E por que agora que as empresas brasileiras estão se interessando por esse serviço, ou as empresas aqui no Brasil estão se interessando? Concorrência cada vez mais acirrada. Depois da pandemia, houve uma necessidade de cada vez mais trazer as pessoas para a experiência, e avaliar a experiência é muito importante. Obviamente que o commodity ainda vai continuar indo para o online, mas cada vez mais existia uma ideia, alguns anos atrás, de que o varejo físico iria assumir. Muito pelo contrário, as empresas que nascem no digital têm ido para o mundo físico. Isso faz, de novo, com que as empresas precisam investir cada vez mais em trazer as pessoas para o mundo físico e proporcionar uma boa experiência. Então, dentro de cada vez mais visibilidade da centralidade do cliente, a exposição negativa que pode ter eventualmente numa rede social também, as empresas elas ficam muito receosas com relação a isso. Isso faz com que cada vez mais o ecossistema de experiência do cliente fique vigoroso, e por isso que metodologias como a metodologia de cliente oculto cada vez mais traz visibilidade para as empresas. O mercado está passando por uma transição muito grande, né? E você é desses que acredita, por exemplo, que o mercado físico, né, as lojas físicas e lojas de e-commerce vão ser a mesma coisa, vão se integrar? Então, talvez esses termos eles fiquem até ultrapassados? Sim, eu acredito que a jornada do cliente hoje ela é em múltiplos canais. Isso é positivo e negativo ao mesmo tempo, né? O lado positivo é que faz com que você tenha mais acesso ao cliente ou tenha mais visibilidade com relação ao que o cliente quer e como ele efetivamente interage com você, e ao mesmo tempo traz um desafio muito grande para as empresas, porque na medida que você está trabalhando em vários canais e é o mesmo cliente, você precisa garantir a mesma experiência, e às vezes, principalmente em empresas grandes, você está trabalhando com outros canais e outras pessoas e outros departamentos envolvidos. Então esse é um desafio muito grande para a empresa, mas a gente acredita que essa integração de canais é muito importante para que as empresas possam proporcionar uma experiência única para os seus clientes. Agora, falando um pouco de você, da sua carreira, né? Você já foi gerente de uma grande rede de hotéis. E por que você mudou de ideia, né? E começou a fazer parte, investiu na ONU? A minha carreira ela é basicamente pautada, a minha trajetória em hospitalidade. Morei muitos anos nos Estados Unidos, me formei em gestão da hospitalidade e trabalhei para uma grande cadeia internacional de hotéis nos Estados Unidos. E quando eu voltei para o Brasil, para a cadeia, a convite dessa cadeia internacional, eu talvez de maneira inconsciente eu tinha essa veia empreendedora. Eu não me adaptava no status quo corporativo. Então eu tinha muitos conflitos nesse sentido, então eu acreditava que em algum momento essa história, essa veia empreendedora, ela iria florescer a partir de uma boa ideia ou a partir de uma boa oportunidade. E foi o que efetivamente aconteceu. Então eu tive um primeiro contato profissional nos Estados Unidos com relação à metodologia de cliente oculto. Eu trabalhava em áreas operacionais como reservas, como concierge, como recepção, e me julgava um bom funcionário. Então eu queria que meu nome aparecesse no relatório de cliente oculto, na medida que o cliente oculto se hospedava no hotel, para poder meu chefe chegar para mim e falar assim: putz, parabéns, José, está aqui $100, está aqui um final de semana de folga, vamos falar um pouquinho da sua carreira.
Então, essa valorização ela é muito importante, porque muitas vezes o time operacional, as pessoas que estão na ponta, elas são pouco valorizadas. Então, eu sempre acreditei muito nessa humanização e muito na valorização das pessoas. E a metodologia de cliente oculto, para mim, naquele momento, sempre fez muito sentido. Então, quando eu juntei a oportunidade a partir do status quo e com essa veia empreendedora, eu entendi que valeria a pena e eu estava certo de poder mergulhar com tudo naquele momento, há 17 anos atrás. Agora, explica um pouco mais para a gente sobre essa parte, né? Você se hospedava nos concorrentes para saber como é que eles tratavam os clientes? Exatamente. Esse, inclusive, é um produto nosso, né? Então, algumas empresas nos contratam, que a gente chama de on-them, para poder fazer avaliação na concorrência e poder ter um olhar comparativo. Se a jornada do cliente no nosso cliente, ela é similar, melhor ou pior do que o seu concorrente. Então, quando eu trabalhava nessa cadeia internacional de hotéis aqui no Brasil, em São Paulo, o diretor-geral me convidava muitas vezes para que eu pudesse ir para hotéis da concorrência, me hospedar e trazer essa visão comparativa. E eu acredito que talvez, não só por eu trabalhar no departamento de marketing, mas acho que muito por conta das minhas características pessoais, de ter sempre ser uma pessoa muito detalhista, criteriosa e conseguir ter essa visão comparativa de maneira muito interessante. E qual é o tamanho de uma equipe, né, ou funcionários, colaboradores indiretos para você conseguir avaliar, né, concorrência, contratar essas pessoas de maneira temporária para elas fazerem esse trabalho? No nosso banco de dados no Brasil, ele tem 300 mil clientes ocultos. Então, é um número bastante expressivo e a gente precisa dessa capilaridade porque a gente trabalha com empresas muito grandes. A gente chega a fazer milhares de avaliações todos os meses em um único cliente. Então, é muito importante essa capilaridade e muito importante que a gente tenha essa rede colaborativa de freelancers, né, ou dos agentes ou dos clientes ocultos, como a gente chama, para que a gente possa efetivamente contar com eles para poder fazer essas avaliações. E, de novo, né, desde uma empresa pequena até uma empresa muito grande, na medida que você tem uma prestação de serviço, você precisa fazer com que esse serviço prestado seja monitorado de maneira recorrente. Essa paixão começou cedo, né? Conta pra gente. É curioso, eu nasci praticamente dentro de um hotel. O meu pai tinha um pequeno hotel no centro de São Paulo e desde muito cedo eu me lembro de ir com ele no hotel justamente para poder ver os aspectos com relação a essa parte de hospitalidade. Então eu lembro, por vezes, em entrar em apartamentos para poder ter certeza que está tudo em ordem antes de um hóspede entrar. Eu lembro num caso onde eu peguei um copo com batom e eu coloquei no meu paletó saindo da porta enquanto o hóspede entrava. Então são aspectos que estão muito presentes na minha vida desde sempre. Então essa parte de gostar do cliente ou gostar de atender, que o Brasil, inclusive o brasileiro, na nossa visão, é um dos povos que tem melhor potencial para bem servir, por uma série de questões, fizeram com que eu seguisse esse caminho profissional, primeiro corporativo de hotelaria, né? E depois ter tido a chance de poder empreender nessa frente. Empresas grandes, empresas pequenas, todas têm alguma dificuldade de entender o cliente ou não? É mais a pequena, é mais o pequeno empreendedor, uma pessoa que está começando que tem essa dificuldade? Todas as empresas têm uma dificuldade grande em entender o cliente. Então, por isso que cada vez mais existam formas de poder monitorar a experiência do cliente, formas de trazer feedback para o cliente, de interagir com o cliente, porque desde o pequeno até o muito grande, tem bastante dificuldade em ter esse entendimento e, em posse da informação, o que efetivamente fazer com ela. Isso é muito importante. Aliás, eu acho que é o papel mais essencial da empresa de vocês, que é esse conceito de você entregar uma informação já com uma certa visão, com um conceito já bem estruturado. Porque quando uma empresa tem diversas métricas, mas não sabe muito o que fazer com isso, fica mais complicado, né? Porque você não sabe nem para que caminho você segue. Sem dúvida, por isso que a metodologia de cliente oculto está muito pautada em aderência de processos. O cliente oculto não está lá para falar se ele gostou ou não gostou, embora a gente tenha também essa parte qualitativa que traz um cheiro do ponto de vista mais de experiência do cliente. Mas a gente está lá, os clientes ocultos eles estão lá para poder entender se efetivamente as coisas aconteceram, como elas deveriam acontecer ou não, de maneira binária e com comentários muito ricos para poder fazer com que, na ordem da visibilidade do micro, né, do gestor daquela unidade, ele consiga trazer o feedback constante
diretamente para a sua equipe direta e a nível corporativo você consiga, através de vários indicadores, ter uma visibilidade recorrente de que forma você consegue evoluir em vários aspectos do seu negócio. O cliente oculto, ele é treinado, então, para fazer isso? Ele é treinado, ele é uma pessoa que ele é selecionada, treinada e certificada para poder fazer e vivenciar essa jornada, diferente do que uma pessoa que simplesmente está trazendo um feedback por conta própria. Ele é treinado e ele é testado justamente para poder ter certeza que ele vai conseguir levantar as informações que a gente precise que ele levante dentro da jornada dele. Com as tecnologias, com tanta tecnologia e tantos canais para o cliente acessar, né, fica mais fácil ou mais difícil para as empresas de manterem as rédeas do negócio? Fica mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Mais difícil por conta da exposição delas, né? Então, de novo, a gente já viu diversos casos de exposição negativa das empresas por conta de mídias sociais. Então, hoje, tudo é muito exposto e muito rapidamente. Você deu voz ao consumidor, à pessoa comum, no final das contas. Então, isso traz um risco muito grande para as empresas que não se preparam para isso. Por isso que muitas delas investem justamente em ferramentas como a do cliente oculto, para poder garantir que elas tenham visibilidade do que não está dando certo, para poder corrigir e, eventualmente, não dar algum problema numa rede social, por exemplo, que ela fique vulnerável no final do dia. E, ao mesmo tempo, é bom porque traz essa visibilidade, traz essa proximidade com o cliente e poder corrigir rotas muito rapidamente. Você no passado, né, na nossa conversa, comentou, eu vi que o mercado ia precisar desse tipo de recurso para conseguir olhar o cliente. É uma tendência sem volta, na tua opinião? Inclusive, deve ser mais profundo, as pessoas devem se aprofundar cada vez mais, as empresas, para entender esse cliente? As empresas que não investem ou que não pretendem investir em colocar o cliente no centro, ou vão ficar fora do negócio, assim, muito provavelmente, ou vão penar muito, porque não existe uma forma de você gerir um negócio que tem relacionamento entre as partes, né, atendimento ao cliente, sem colocar o cliente no centro. Então, essa é uma tendência que vem amadurecendo ao longo dos últimos anos e que, de novo, tem um potencial gigantesco pela frente. Muito obrigada pela sua entrevista. O papo estava ótimo, mas agora a gente já encerra aqui no JR Business. Obrigado você, Giovana. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você que ficou aqui com a gente até agora. E olha, todo o nosso conteúdo fica disponível nas plataformas digitais da Record e também no seu tocador favorito. Você pode ouvir o JR Business. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau.